Esse programa é um oferecimento Correia e Xavier Advogados, comprometimento e competência. E Grupo Épicos Outlier, excelência em contabilidade, compliance e controladoria. Canal Universo Equestre apresenta Tô na Pista, com Luiz Fernando Monzon. Olá, amigos do canal Universo Equestre. Tô na pista, no ar de novo, para você, trazendo uma dupla especialista. Cavaleiros que hoje disputam os principais grandes prêmios do Brasil e todo mundo, claro, quer conhecer a trajetória de Ivo Rosa e Gui Foroni. Boa noite, gente. Boa noite. E aí, quem começa primeiro? Eu quero saber um pouquinho do início. Em que momento o cavalo encontra vocês? Onde surge essa paixão? Bom, o Gui é mais famoso, então eu vou falar a minha parte, que eu sou menos conhecido. Eu sou de Fortaleza, do Ceará, Monzon, e eu comecei a montar porque eu tinha medo de cavalo. Certo. A gente tinha uns cavalos no sítio e quando eu ia montar, sempre tinha um pouco de receio e meu pai procurou uma escolinha para que eu começasse a montar. E aí passei 5 anos montando nessa escolinha. E quando o Mário Zanotelli, pai do Marlon, chegou nessa época que eu montava... No Colégio Cristos. Foi que ele me descobriu lá e falou, por meu pai, que também chama Ivo, falou, seu Ivo, você tem que comprar um cavalo para ele, tem que se desenvolver no esporte. E aí começou a nossa aventura. A gente foi experimentar cavalos em Recife, que é uma cidade próxima de Fortaleza, 800 quilômetros. E fui eu e o Marlon e toda a família Zanotelli numa Paraty, experimentar cavalos, e comprei meu primeiro cavalo, e aí começou a minha trajetória no hipismo, me profissionalizei, vim morar em São Paulo, enfim, mas o início foi essa história. Dentro da Cristos. Eu estive lá fazendo um concurso quando o Mário já estava lá. E você, Gui? Aí é mais fácil, né? Então, foi engraçado que quando eu nasci em São Paulo, foi quando o Aras Caterine ficou pronto em São Roque, que é uma terra herdada pelo meu avô, o pai do meu pai. E foi bem na época, então eu fui criado no Aras e já meu pai tinha o maior centro de comércio do Brasil na época e ele abriu esse Aras Caterine com esse propósito e eu já cresci no Aras com criação e comércio, então já fui introduzido aí nos cavalos desde novinho, respirei cavalo desde do maternal. O Aras Método era do teu tio, meu irmão tio do teu pai. Vitor Foroni, a pai família do Paulo. toda é do esporte. Então, meu tio também, o Aras Método, a parte esportiva é em São Roque também, era em São Roque, vizinho ao nosso Aras Caterine. Então, os dois irmãos faziam bastante negócio de cavalos juntos. Comércio de cavalo, o Aras Método mais ligado no Sela Francês, aqueles primeiros garanhões dele. Sim. E o teu pai tinha cavalo de todo tipo e toda, eu me lembro bem. Sim, meu pai tinha um comércio muito forte para a América Latina inteira. Então, ele vendia muito para Venezuela, Chile, Argentina, Peru, Bolívia. Fez várias vendas para os Estados Unidos também. Então, ele movimentava bastante. Vocês criavam quantos animais por ano, mais ou menos? Então, meu pai, ele fundou o Arastock junto com o Eduardo Onoy. Então, na época, eles criavam 12 animais por ano. E meu tio Vitor, ele já chegou a criar uns 25 cavalos no auge dele. Isso. Bom, aí, primeiras vitórias. Todo mundo começou no mini mirim, como é que foi? A minha primeira vitória importante foi numa equipe que era chamada Infantil, que era um pré-mirim hoje, né? Com o Marlon, o Marlon e uma outra garota que montava lá, a gente foi campeão por equipe brasileiro, num brasileiro que teve em Recife. Então acho que essa foi a primeira vez que eu experimentei uma vitória mais importante. Uma faixa e tal. Então, tá junto com esse cavaleiro que hoje é um dos melhores cavaleiros do mundo, né? Já teve entre os top 10 do mundo. Foi um momento que eu lembro muito marcante na minha vida. Eu tinha ali uns 12, 13 anos. Acho que a minha primeira vitória marcante foi com o Lord Jim, que a gente acabou de comentar, que foi um campeonato paulista de mirim. Certo. E já foi bem disputado. Na época era a Vitória Gordon, que era filha do Ariel Gordon. Ela tinha uma égua especialista da velocidade. Foi um desempate super emocionante na época paulista. E aquilo já me marcou bem. E foi com um cavalo que tinha uma história
por trás bem grande, bem famosa. Já Você, tinha inclusive, voltado da faz parte Argentina dela. com o Alfonsinho, teoricamente estava aposentado, né? Exatamente, é um cavalo que já era aposentado há muito tempo, porque ele tinha uma fratura na bacia, algo assim. Uhum. E aí meu pai viu ele, foi visitar o Aras para comercializar potros e tal, Aquilo viu já ele tinha lá, colado. viu ele trotando lindamente, e ele falou, pô, não dá para eu resgatar? Pagou uma mixaria por ele, e foi um cavalo muito, muito importante na minha vida. E aí ele me deu esse primeiro título com seus 23 anos, 24 anos de idade. Nossa, que espetáculo. Ele veio para mim com 10. Eu participei da compra dele seus 8 anos mais ou menos, em Foz do Iguaçu, durante um torneio. O comandante Cochrane ficou com pena dele, porque vieram 7 cavalos dentro de um caminhão que era para vender os puro-sangues todos de corrida para alguém que quisesse em Foz do Iguaçu. Os 6 primeiros eram grandes, bonitos, trotavam bem, e o Lodinho era o pequenininho, pretinho, engolidor de ar, ninguém queria. O caminhoneiro falou, não, me paga o óleo para eu voltar para casa, pelo menos leva o cavalo. Aí o comandante me chamou e falou, o que você acha? Eu achei que não valia a pena, um cavalo muito pequeno, 1,59 m, 60 por aí, e com um problema de engolir ar, os dentes já moídos, ele vivia pegando em qualquer lugar que ele pudesse. Ele foi aposentado totalmente praticamente sem dente, isso aí. E aí eu falei, bom, vamos tentar levar ele num lugar, ver se ele tem algum jeito, né? Eu botei um X, assim, o cavalo veio e passou 1,20 m de altura, com a mão lá na orelha. Eu falei pro comandante assim, vamos parar, não faz mais nada não. Ele falou, por quê? Eu falei, porque ele vai aumentar o preço. Se esse cavalo der outro pulo desse, a gente não vai conseguir comprar pelo diesel. Sim. E o cavalo veio para o Rio de Janeiro, foi para o colégio militar, ele mudou-se para os Estados Unidos a seguir, foi trabalhar num colégio americano de defesa, uma coisa assim. E o cavalo ficou comigo 11 meses. Ele foi de 1 metro a 1,35 m aqui no Internacional, quando a menina Kaki comprou. Zerkovski. Fenômeno. Esse cavalo foi ganhador a vida inteira, ganhou com todo mundo que montou com ele. Craque. Isso. Bom, então vamos chegar nos dias atuais. Hoje eu estou chegando lá do maior festival da história, né? Do hipismo, o maior evento do ano, o maior número de inscrições, foi uma verdadeira rave equestre, como eu costumava brincar no júri. Literalmente. E eu vi vocês lá envolvidos desde cavalos bem jovens até com alunos, e passei por vocês uma manhã lá, os dois de uniforme de ginástica, ainda foram correr depois desse troço todo. Sim. Vocês estão mantendo realmente essa coisa do manter o físico em forma e... Hoje em dia a gente está tentando manter uma rotina saudável. Inclusive eu tive um ano que eu me desvirtuei um pouco disso, e graças ao Ivo ele conseguiu me motivar para voltar para essa linha, e sempre faz muito bem. Claro. Então a gente está no meio desse processo aí de batalha, então tenho que perder uns quilinhos e ficar melhor para os próximos projetos. Mas de cabeça a gente estava muito bem esse ano, então a gente conseguiu, mesmo estando fora de forma, conseguir vários bons resultados. Vários bons resultados. E lá no festival é um concurso que mexe muito com a gente, né? Porque a gente está muito envolvido nessa área de criação, da evolução da raça. É um propósito. Leilões, eu já vi várias vezes você selecionando cavalos. Mexe com leilões, então a gente participa muito dessa evolução do BH, né? Então esse festival ele representa bastante a gente. Eu pude ser jurado da aprovação de Garanhões, das Éguas Competition. Então foi uma experiência muito bacana. Foi a primeira vez que você fez isso? Foi, deu para viver intensamente ali esse lado da coisa, deu para aprender bastante coisa e compartilhar o meu conhecimento também, foi muito interessante. E na parte dos cavalos novos eu fiquei um pouquinho fora, até por essa agenda, mas deu para conciliar, eu consegui pular meus potros. Eu me lembro perfeitamente que eu estava no meio de uma aprovação lá e falaram assim, olha, 15 minutinhos de intervalo e tal, não sei o que. Você subiu, montou um cavalo, saltou o cavalo e voltou. Graças a Deus, a nossa equipe está bem treinada, então o cavalo já estava pronto, galopado. Eu ia direto. Eu reconheci o percurso, media as linhas, falava pra ele, mandava o vídeo de alguém saltando. Foi uma experiência diferente, mas deu tudo certo, foi ótimo, conseguimos ainda ficar em quarto no GP final. Opa! Então deu tudo certo, foi muito bom. Hoje vocês têm quantos aras vinculados que mandam cavalos para serem preparados? Como é o esquema? Hoje a gente trabalha pro Aras Umburanas, da Teresa Tourinho. Eu acho que a maior quantidade de cavalos que a gente tem hoje é dela.
E de alta qualidade, ela cria na Bahia. Cria na Bahia, isso. Está criando bastante, está criando 50 cavalos por ano. Opa! Então é uma criação grande. E pro Aras Agroman também, que o Guilherme já trabalhava antes, já com o pai, e eu entrei tem uns 2 anos também lá. E tem alguns clientes avulsos também. A gente fez um esquema diferente, que eu acho que hoje no Brasil é quase que exclusividade isso. A gente não tem mais aluno, a gente não dá aula. Okay. Então a gente é dedicado exclusivamente a montar. A trabalho. Então a gente faz a formação dos cavalos e a apresentação dos cavalos e se dedica exatamente a só isso. Não divide o tempo com os alunos. Então a gente está conseguindo fazer isso, já tem acho que uns 2 anos, né, que a gente decidiu seguir esse caminho. E estamos focando nisso, nesse investimento da nossa carreira como cavaleiro, tanto mental como físico, como tudo, para seguir esse caminho aí. Hoje eu conversei muito com a Flavinha Melo, lá de Brasília, que é uma coach, né? Uma coach e ela estava explicando aqui exatamente como é que faz para trocar, como é que são as coisas, como é que você visualiza. Eu achei bastante interessante. Na nossa época ninguém falava disso. Não tinha isso, Quem né? falasse isso, tá maluco. Deixa para lá. E hoje em dia é bem importante, né? Principalmente cabeça é tudo. Facilita muito para a pessoa quando ela está equilibrada, quando ela consegue dominar determinados momentos de estresse, de hiper. Muito legal. E ela falou bastante sobre isso. A Maison do Cavalier Equipamentos para Equitação atua no segmento hípico desde 1994, oferecendo ao Brasil o melhor para a prática da equitação. Temos a exclusividade na venda de material da marca Pessoa no Brasil. Acesse nosso site www.maisondocavalier.com.br e saiba mais. Vocês treinam com alguém? Vocês têm... A gente, nessa parte do mental, né, a gente já vem fazendo isso há um bom tempo. Acho que o Guilherme já tinha mais experiência em relação a isso, ele que foi que me puxou para essa coisa da preparação mental, que é muito importante você conseguir ali, em 1 minuto, numa situação de muito estresse que acontece muito rápido, você ter essas decisões rápidas, né? Sim. Quando você consegue se preparar e vai se decidir numa coisa que acontece com o tempo, que você está vendo ali, é mais fácil. Claro. Mas em 1 minuto, coisas que você vem tiro de todos os lados, como se fosse isso, você tem que ter uma resposta rápida. Então, acho que essa preparação mental que a gente vem, na verdade, num processo, né, numa caminhada para chegar nesse desenvolvimento que a gente está buscando. Então, a gente faz esse treinamento, faz esse acompanhamento para isso. Eu tive muita experiência, né, graças ao meu pai também, com vários profissionais que passaram na nossa vida, trabalhando com a gente, dando aula, trabalhando junto. Então eu pude presenciar desde criança essa experiência de como a pessoa lidava com a pressão, como entrava na pista e fazia. E eu sempre fui muito curioso e perguntava, então eu sempre fui uma criança quase psicóloga que ficava questionando, perguntando, o Yuri. Então eu tive muita experiência de trocas de experiência, sabendo o que eles sentiam, o que eles passavam, o que eles sentiam, o que eles passavam. E aí eu fui me interessando pelo assunto. Aos poucos, do que eu posso pegar de melhor de cada um. E aí eu fui pegando um pouco de cada um, claro. Descobrindo fórmulas, testando fórmulas, e aí eu fui desenvolvendo essa capacidade de ser frio na hora certa e também absorver melhor as partes negativas, né? Porque a gente tem muitos altos e baixos, é muito normal da nossa profissão. E aí hoje eu lido muito tranquilo com a derrota mesmo. Então a gente absorve bem e isso não tira a gente do eixo. A gente se mantém focado e o continua. Foco está lá na frente e Porque uma coisa muito interessante dessa questão, desse aprendizado, né, com grandes cavaleiros e tudo, é porque quando você não tem a convivência com esse cara, com quem está saltando, você não tem noção de tudo que estava acontecendo antes, para naquele momento, quando abrem-se as cortinas, o cara performa de X ou de Y maneira. Então, eu acho que essa convivência também traz um aprendizado muito grande, de você entender, poxa, mas aconteceu isso, o cavalo amanheceu de um jeito, ele brigou com o tratador, ele discutiu com a mulher, ele, sei lá, qualquer coisa que pode acontecer, que acontece, porque nós somos normais, né, somos pessoas normais, e como ele lidou com tudo isso que aconteceu, esse turbilhão de coisas que acontece no dia, e você chega na hora da competição com os nervos à flor da pele. E como que você tem a serenidade, a calma de conseguir, mesmo com tudo isso, ter a melhor decisão. Então é um aprendizado constante. Exatamente. Né? Você descobrir logo também qual é o seu perfil, né?
porque cada um tem um perfil, cada um reage... Para melhor performance. Cada um reage de Quando um eu tô jeito muito a relaxado, eu tô estímulos muito diferentes. estimulado. Exatamente. E aí eu lembro uma coisa que o Vitor Teixeira me falou, que isso me marcou muito. Ele sempre falava, Gui, você tem que saber qual é a sua vitória do dia. Não necessariamente ela é vencer dos Ganhar seus a prova, concorrentes. ganhar de todos os outros. Então, às vezes, você tem que vencer a sua vitória do dia. Qual que é? Fazer um 0, é melhorar minha condução, é melhorar minha postura, é melhorar tal chegada. Então, eu sempre saio com a minha vitória. Certo. Então, esse é o mais importante. E aí, aos poucos, essa Se vitória superar, geral, ela vai aparecendo. se superar a ponto de, naquele dia, ser melhor que os outros todos. Exatamente. Porque, às vezes, a gente passa... às vezes não está na hora de vencer e a competitividade Te chama. te chama e traz essa ansiedade, aí você sempre fica frustrado, sendo que você já estava num caminho bom, era só E uma esperar o coisa passo super a passo. importante é também esperar o momento do cavalo chegar nessa hora dessa Exatamente. vitória. Com certeza. Né? Com certeza. E isso é um Essa aprendizado. maturidade, claro. Acho que o que a gente tem mais para falar é o quanto a gente já errou, né? O quanto a gente já Quem não? testou e errou pra caramba. Então, a gente já, quando um caminho errado chama, eu já, opa, esse por eu aí. já fui. Por aí eu já Esse eu já conheço. fui, esse eu já fui. E aí a gente vai ficando cada vez melhor, se Deus quiser. O Marins explicou aqui muito bem na entrevista dele que quando o cavalo em treinamento, em formação, ele descobre uma porta, uma maneira de se desviar do problema que teoricamente a gente impõe a ele, vai ensinando ele a passar, essa porta nunca mais se fecha de novo. Ela está sempre ali. Na hora de um momento de estresse, o cavalo pode recorrer acontecer. àquilo. É verdade. Então que a gente tem que evitar isso de qualquer maneira. E para o cavaleiro que consegue racionalizar, é muito importante também conhecer quais foram os caminhos que você já foi para fechar essas portas Com e não para certeza. deixá-las abertas. Né? Sim. Não, por aí eu já fui. Ah, mas o proprietário quer que acelere, quer que vá mais depressa, porque tem que querer o resultado. Olha, amigo, você vai estragar teu cavalo, a gente vai se aborrecer e não vai dar em nada, né? A verdade é que a gente tem que esperar o tempo dele também. Sim. É difícil, nem todo... É difícil. E também tem o outro ponto, que é o quanto você também às vezes fica nessa de esperar o momento e nunca vai além também. Então, Você tem que- são os dois É uma lados, não é linha só muito esse. tênue. Muito. Então, às vezes a De gente você fala muito arriscar, desse de você porque tentar, de você- é o erro mais comum, mas às vezes eu Tem enxergo outro muito também. outro erro também, da pessoa que já pode ir Paciência além, demais, vamos. tá na Aí hora daqui de a ir, pouco, ele fica... né? Também ninguém acredita um no outro Excesso e não de sai zelo, daquilo. excesso Esse de... excesso de zelo também pode ser, Pode ser uma falha. um fator Pode. que atrasa, né? Ou que não te deixa chegar onde poderia. Exatamente. Então, confiar no sentimento ali, o que o cavaleiro está sentindo, o que o cavalo está pedindo e ir embora. E projetos aí para pegar uma equipe, para andar um pouquinho pela Europa? Você já tem ido buscar cavalo ou João, não? Estão a gente focados já vem, no Brasil? Ano passado a gente fez uma experiência internacional, eu já tinha feito jovem, né? Esse Certo. ano, né? Esse ano a gente Início fez desse a ano, temporada 24, de Wellington. Esse ano também eu tô indo novamente. Então, Ano que vem. a gente está indo passo a passo. O nosso objetivo é estar cada vez melhor, sentir o que o cavalo do momento ele pede também, o que o projeto do momento pede, e a gente vai se desenvolvendo, e se um dia a gente estiver lá, eu acho que a gente vai estar também pronto para isso. Isso, com uma boa base para não Mas ficar indo e voltando. não é, vou ser sincero, não é minha meta principal. Objetivo de vida, né? Não é meu objetivo de vida. Eu gosto dos projetos individuais, dos projetos do momento dos cavalos, das pessoas que estão envolvidas, o que o Aras quer naquele momento, o que o investidor quer naquele momento. E eu sou esse portal de acesso dos sonhos. Vamos ver se um dia encaixa tudo. E Se a gente pegar o histórico dos cavaleiros brasileiros nos últimos 10 anos, todos formaram os cavalos para chegarem lá. Ok. Então eu acho que o nosso caminho, e aí tendo essa base dessa criação tão forte que é o BH e o Aras que a gente trabalha, o Buranas, o Agroman, eu acho que o nosso caminho vai ser de construir esse cavalo. Sim. Então a gente tem que estar cada vez mais mentalmente preparado, fisicamente preparado, mas sabendo que tecnicamente esse cavalo vai evoluir com a gente vai escolher ele com os 4 anos e vai construir a carreira desse cavalo até lá. Então isso pode demorar um pouco, mas esse nosso esporte é maravilhoso, porque sempre que você vê lá na Olimpíada, quando tira o capacete, todo mundo tem cabeça branca, então tem tempo.
Mas eu acho que o caminho é esse. Então, e a gente curte bastante esse caminho. Então, se isso não acontecer, talvez se eu não for um cavaleiro olímpico, eu sinceramente não ficaria frustrado. Sim, porque você chegou no esse topo daquilo caminho que e se apresentou. esse processo, eu sou muito feliz com ele e tô curtindo isso. Falo por mim. Escolhe como trabalho aquilo que você é apaixonado e você não vai trabalhar dia nenhum na vida, vai se divertir. Exatamente. Essa é a ideia. Então hoje a gente cria cavalos também, então o nosso processo é muito gostoso. Então a gente vive sempre em lugares maravilhosos. Olha aqui, Rio de Janeiro. Então a nossa vida é muito privilegiada, né? Então a gente só tem a agradecer. E esses cavalos, às vezes, a gente faz desde os 4 anos, mas muitas vezes eles surgem também. Sim, no meio do caminho. No meio do caminho, né? Agora eu tô com o Camon, que surgiu lá nessa viagem dos Estados Unidos. A gente foi para tentar a Copa do Mundo com o cavalo dele. Certo. Veio uma coisa de família, eu classifiquei para a Copa do Mundo, os cavalos do Agroman. Aí o Agroman não quis levar os cavalos próprios, aí a gente tinha índice com o cavalo dele. Não tinha índice, tinha o cavalo dele disponível. Tinha que fazer índice lá nos Estados Unidos. Aí eu teria que fazer o índice nos Estados Unidos. Fizemos essa loucura de levar para fazer o índice lá. E aí tudo mudou. A gente desistiu. Esse caminho não seguiu, mas o outro caminho que se desenrolou disso foi maravilhoso. Então, uma parceria com a Bonchance, com um cavalo muito legal. O projeto inicial, né? Então foi... da Copa do Mundo miou, mas veio uma nova parceria com a Born Chance. Ela ficou sócia com a Tereza. Tourinho nesse Camon, que é um cavalo que eu tô iniciando saltando os grandes prêmios. Então foi maravilhoso. Então essa viagem teve outro tipo de propósito. Então a gente vai seguindo a vida e vai vendo o que acontece. Cada limão que aparece, vamos fazer uma bela limonada e uma caipirinha. Exato. Né? Que bacana. 4 vitórias mais importantes que você se lembra na tua vida de caramba, aquilo foi muito legal de ganhar, aquilo foi espetacular. Quando eu ganhei o Grande Prêmio do Agroman com o Cornet Prince, foi muito marcante, porque eu sabia que era um cavalo especial para o seu Zé. Certo. Desde novo, ele gostava muito. Também foi um cavalo que veio para minha cela depois. Foi um encontro de almas, assim, diferente. Alguém achou que, não, esse aqui eu não quero, você pegou e foi à frente. O Rodrigo fez ele desde novo. Sim. E aí eles finalizaram um pouco a relação, e aí ele estava lá no Agroman disponível. Eu fui do nada no encontro com o seu Zé para ver outros potros, nada a ver com ele. E aí surgiu essa oportunidade. E eu amei o cavalo, já ganhei também o outro GP do Open no mesmo ano. Mas quando eu ganhei o GP do Agroman, que era um GP que eu sonhava ganhar, porque eu tinha uma história, já trabalho lá há muito tempo, adoro o cavalo, então aquilo é a Disneyland, né, dos cavaleiros, tem uma criação enorme, então eu acompanho essa sequência, então lá foi uma escola muito boa para mim, então eu sou muito grato a eles porque eu me desenvolvi muito, vendo potros, vendo onde eles chegam, vendo potros, vendo onde eles chegam, então essa visão, até para eu ser jurado hoje em dia, eu acho que esse know-how foi fundamental. E aí essa vitória do Agroman me trouxe, sei lá, muita emoção. Então acho que foi uma bem importante da minha vida. E outra vitória importante, acho que foi meu brasileiro de Young Rider em Florianópolis, que foi com EF Bartolomeu, um cavalo criado pelo meu pai, Emilhão na Funny Girl, você também deve conhecer. Lembro. E aí foi o único cavalo que nasceu em São Roque. Então ele já não era mais do toque, foi a época que eles se separaram. Então foi um potrinho que eu cuidei desde criança. Então chegar nesse nível com ele com 8 anos de idade, eu finalizando minha categoria de base também com essa vitória, foi muito, muito legal. Ivo? Eu acho que uma que me marcou muito foi quando eu ganhei o Grande Prêmio do Festival no ano passado com o meu cavalo Legendary. Sim, eu estava lá. E aí vem o que eu estava falando antes, que ninguém sabe os bastidores do que as coisas acontecem. Estava numa semana muito conturbada, eu tinha tido um problema pessoal com uma pessoa enorme no concurso e estava me sentindo triste, sei lá, meio perdido, para falar a verdade. E foi uma semana maravilhosa, por incrível que pareça, porque eu ganhei a Copa Ouro e no dia seguinte ganhei o Grande Prêmio. Então, eu comecei a semana muito triste, porque tinha tido uma discussão com uma pessoa, me sentindo mal, e terminei vitorioso. E isso me fez pensar em várias coisas e até me resolver um pouco a situação que eu tinha acontecido. Então, foi uma prova que me marcou muito recentemente agora. Que legal.
Bom, já falamos de projeto do futuro, agora a gente vai dar uma paradinha rapidinha só para agradecer a um dos nossos apoiadores, né? Rapidinho, a gente volta já já. Eu espero vocês. Pausa nas 3. Falei para vocês que era rapidinho. Aras Rosa Mística, um sucesso absurdo, com vitórias no hipismo norte-americano, participação na Olimpíada agora com nosso amigo Yuri. Uma criação importante, né? Vocês chegaram a analisar algum Rosa Mística até hoje? Eu sou um parceiro, ele já pôs 2 anos consecutivos animais no nosso leilão. Vendemos uma égua maravilhosa no último leilão passado teve uma égua maravilhosa que a gente aposta aí que vai representar a nossa marca no futuro aí nos grandes prêmios. Ela ficou no Brasil ou ela foi embora? Ficou no Brasil. Ficou no Brasil, que espetáculo. E está sobre o treinamento de vocês? Infelizmente não. A gente queria muito, mas não conseguimos um filhinho dela, graças a Deus. Legal. Que é um projeto para o futuro. Sim. E aí, clínicas, vocês apoiam em alguns lugares? Se alguém precisar de apoio, de repente, de um olho clínico, de um benchmark? Essa parte da clínica, a gente está desenvolvendo cada vez melhor, né? Essa clínica ficar uma clínica bem completa. Inclusive, pensando em fazer parcerias com alguns cavaleiros de fora, brasileiros, que possam vir da clínica com a gente. Mas é um projeto que a gente gosta, que a gente tem tempo de se dedicar e fazer realmente de uma maneira elaborada. Bem elaborada. Né? Então, acho que clínicas é uma coisa que a gente vai cada vez fazer mais. Certo. E normalmente nessa época acabou os concursos, pega final de ano, consegue fazer isso e depois, caso... acho que a nossa grande vantagem é o seguinte, como a gente consegue escolher o concurso que a gente vai saltar e não tem essa obrigação com um aluno de estar lá acompanhando tudo, então se a gente conseguir programar com antecedência, a gente consegue mesmo durante o ano, num calendário que a gente consiga conversar, a gente consegue fazer as clínicas sim, durante o ano corrido. Maravilha. Não precisa ser só nas férias. O que vem acontecendo bastante são assessorias. Sim. Então, as pessoas criam esse contato, aí mesmo online nós começamos a ver vídeos, começamos a fazer uma assessoria e é uma coisa light, bem interessante, porque não cria vínculo diário, nem a pessoa continua com o professor dela, mas a gente começa a trocar ideia. E essa relação com o professor delas também pode crescer barbaridade, ajudá-lo. É muito bom, porque o professor começa a conversar com a gente e cria uma evolução bem bacana, bem interessante. Então isso a gente tem conseguido fazer. E o professor, ele vira a gente como um parceiro e não como concorrente. Eu não estou lá que eu vou tomar o aluno dele. Isso foi muito interessante. Não, é uma parceria. Porque como a gente saiu desse nicho, eu acho que abaixaram a guarda. A defesa, exato. E aí eu sinto que essa ajuda começaram a surgir muito mais, porque até os profissionais têm essa troca sem nenhuma pressão que a gente quer alguma coisa, a gente não quer nada. A gente está aqui disponível para ajudar se quiser, se não quiser, seguimos a vida e está ótimo. Perfeito. Então foi muito legal e começaram a aparecer, mesmo sem a gente procurar, começaram a aparecer essas assessorias e vem sendo assim, bem interessante, até um aprendizado para a gente, porque vem dado muito certo. Então, acho que pode ser um novo produto aí. Eu posso ter me esquecido até de revelar, nós estamos dentro da Maison de Cavalier, né? Casa do Mário aqui, que tem loja em São Paulo, loja no Rio de Janeiro, um parceiro de muito tempo, um parceiro inclusive do Tô na Pista, do programa. E eu estou vendo você aí com um boné Pessoa. Você ainda está naquele Pessoa Team, com a Sela Pessoa, com a Legend? Hoje cedo estávamos aqui, recebemos todos nosso enxoval de materiais maravilhoso. O Gui testou uma Sela, tirou da vitrine, colocou na égua e foi saltar. Já fui na prova. É difícil, né, isso acontecer, mas a Sela... Uma coisa que eu defendo muito dessa Sela é o seguinte, a Sela eu acho que ela é uma coisa muito pessoal de você encaixar, né? Tem gente que pode encaixar, tem gente que pode encaixar. Exato. Agora, o que eu acho mais importante é você conseguir ter um padrão
de produção dessa célula. Que Certo. você vai saber que a célula 1500 vai ser igual à célula 1. Então essa E igual a tecnologia, 3000. exatamente. Então acho que essa tecnologia que eles trouxeram da impressora 3D, do couro e tal, isso te dá uma segurança de que eu vou comprar 20 células, eu vou montar nas 20 células dessa Elas marca serão- aqui, elas serão iguais. Então Perfeito. isso eu acho exclusivo, é uma coisa realmente exclusiva, um oferecimento de um produto exclusivo que a gente tem aqui. E a gente monta com a célula, a gente salta já há 3 anos com todo esse material. Que para aquela turma da antiga que dizia, não, célula você tem que começar 6 meses antes e tal, ela vai ficar gostosa, ela vai amolecer, ela vai ficar melhor encaixada no Ah, cavalo. célula boa, você tira da vitrine e vai montar com Todo ela. mundo que usa diz. Encostou, regulou o garrote, Já vai tem embora. gripe, tem assento, te possibilita uma equitação melhor, uma postura melhor. É tudo isso mesmo? Não. E é Ou só vocês ver, estão querendo agradar o Mário Pessoa? e é só ver nos resultados, né, Monzão? Sim. Eles não cansam de postar todo fim de semana, célula Maison, na célula Pessoa nos primeiros, segundo, terceiro lugar. Perfeito. Sempre. Mas também o cara escolheu bem os cavaleiros dele. Não, célula olímpica, né? Saltou a Sim. Olimpíada de Paris com o Com Stefan. o Stefan, Então, o Doda usa, exato. Então, e outros tantos aí que tiveram esse privilégio. já ganhou muito grande prêmio no Brasil. Sem Nesses dúvida. últimos 3 anos, ganhou Muitos, bastante muitos, prova. muitos. Projeto para o futuro, então. Já falamos um pouquinho disso. O que cada um de vocês... Você já falou, eu não vou nem ficar chateado se não chegar na Olimpíada, mas um Pan-Americano? Não, eu vou chegar na Olimpíada. Opa, boa, Eu tenho como meta a construção desse caminho. certo. E acreditando que isso pode acontecer. Bom, eu pessoalmente estou nesse desenvolvimento, como eu falei, mental, físico, técnico e com a esperança grande nos cavalos novos. Tem uma turma de cavalos novos de 6, 7 anos Que tem o que potencial. tem um potencial. Tem um Que tem cavalo aquilo de que 7 você anos que eu tenho precisa. muita esperança nele, e uma égua de 6 anos, que esses 2 cavalos eu acho que São podem chegar, diferenciados. são diferenciados. A minha meta é essa, no próximo ano ter esses cavalos aí subindo aí num clássico, a égua subindo aí na prova de 1,30 m, 1,35 m, o cavalo aí na prova de 40 e 45. Então acho que são cavalos que vão me satisfazer lá na frente. E você, Gui? Os meus projetos pessoais, assim, além da vida do cavaleiro, que tá melhorando a cada dia mais, e quem sabe chegar nesses eventos, né, representar o Brasil em Olimpíadas Pan-Americanos. Eu já fui pro Odessur, então, Sim. de certa forma, eu já vivi essa experiência, e já foi bem, bem grandiosa na minha vida. Mas hoje o que me mexe, o que me move muito é essa parte da raça mesmo, da criação, de desenvolver o esporte como um todo, de ser um formador de opiniões, ser uma pessoa importante para o nosso meio. Sim. Na parte política mesmo, de sentir que a gente consegue elevar o gente- esporte. Então tá botando pressão aqui para todo mundo tá melhorando os prêmios, melhorando os concursos, tá botando pressão na raça do BH, na associação, para melhorar, para ter cada vez mais aquele evento de sucesso. Diminuir a distância nossa para o grande esporte nos Estados Exatamente, Unidos. e a gente passar. No velho E continente, acho ou que, quem e sabe. passar eles, e tipo, não ter mais essa comparação, sentir que a gente tá de igual para igual. E eu sonho em criar um cavalo olímpico, Opa! até mais do que eu sei, é louco, mas eu acho que eu já tenho esse sonho, engraçado. Que legal. Estamos fazendo um projeto aí de uma marca bem forte dos Garanhões, então a gente quer elevar esse marketing envolvendo os Garanhões que foram aprovados Garanhões recentemente, nacionais. Garanhões Certo. nacionais, porque a gente já tecnicamente considera que nossos Garanhões já estão aptos e prontos para serem iguais ao São que a filhos gente de paga, pais e mães iguaizinhos que a de gente lá. paga Exato. fortunas para trazer de fora. Então eu acho que essa mudança de visão mesmo, porque o brasileiro ele tem essa Sempre a coisa sempre coisa de fora é melhor. Então eu acho que tá quebrando isso, é só uma questão de mudança de mindset. Isso. Então a gente está com esse projeto bem bacana de fazer essa produção para o cliente visualizar, nossa, realmente, olha o que está na minha frente eu não Isso. enxergava. Então a gente está nesse projeto, vai chamar BH Stallions. Opa. Já estamos aí com esse nome. A minha sócia é a Malu Curi. Top. Então, Adoro ela. então é um projeto que aí a gente está super animado. E o NG, que é o nosso leilão, né, com o Tony Fortino e o Ivo.
e a Fê, que é uma marca que também... A Fê Amato, que é a esposa do Tony Fortino. Tá, sim. Então é uma marca que também fez muito bem para o esporte, eu acho que elevou toda a raça, a gente conseguiu trazer os melhores produtos, todo mundo está acreditando muito nesses cavalos selecionados, então a gente já está também seguindo esse projeto. Vocês tiveram que ter um poder de convencimento de tirar realmente cavalos muito importantes muito dentro difícil, de cada... Foi muito difícil porque geralmente eu acho que isso foi um paradigma quebrado. Isso. Que o leilão ele tinha como objetivo do Aras o descarte do que ele não quer. E a gente ia falando o seguinte, eu não quero o que você não quer, eu quero o que você quer. Eu quero o que você não quer vender. Ah, não. E aí muita gente se arrependeu depois. Porque de não ter colocado porque você conseguiu o preço. Porque a gente conseguiu um preço bom e um preço que vale a pena. Às vezes, você vende um cavalo caro no leilão. Eu não acho que é caro, eu acho que ele... Eu já fiz o exame nele, eu já passei pelo crivo de 4 profissionais, eu já fui no Aras, eu escolhi o cavalo que ele não queria vender, eu consegui tirar esse cavalo tá bem apresentado, tá bem treinado, tá bem examinado, tecnicamente ele é perfeito, então tudo isso custa muito caro. Sim. Tudo isso não é barato. Então, a gente está vendendo um produto de excelência. Exato. Então, é realmente um produto diferenciado para o mercado. Você invadiu a adega do cara e pegou aquela última garrafa da reserva dele lá e falou, essa aqui que eu quero. Ele estava lá em cima, eu fui lá e peguei e falei, é essa que você vai vender. Porque é bom para mim, mas é bom para você também. Claro. E é bom para o esporte, porque a gente está vendendo cavalo de qualidade. Exato. Cavalo que vai saltar bem, entendeu? Que vai segurar essa marca por muito tempo e atrair outros grandes e criadores aí, a também colocarem. Quebraram isso e conseguiram trazer muitos clientes para dentro, né? Então eles venderam bons cavalos e esses clientes chamaram outros, já foram visitar, já compraram outros, então a gente tem um feedback. Eu vou lá antes do Gui e do Ivo chegar. Exato, a gente teve um feedback muito legal bom. Desse movimento, do quanto o NG trouxe vendas posteriores e anteriores ao leilão. E hoje a gente tem o movimento inverso, o cara liga pra gente e fala, nasceu um potrinho aqui, já está reservado para o leilão. Opa, já está guardado para o NG. Então a gente, graças a Deus, bom, isso é a esperança dele. Pode ser que não seja isso. Pode ser que não, mas natural. Mas que legal, que as pessoas entenderam que é importante vender o bom. Exato. O que ele está falando muito é que hoje está chegando muito mastigado para a gente. Porque o interesse é tão grande que a gente chega e já vê milhões de vídeos todos os dias. Fala esse sim, esse não, esse sim, não. E aí agora na época de seleção a gente já visita. E todas as idades, né? De desmamado a 4 anos domado, vocês... A gente tem tido um nicho ali entre 2 a 4 anos. Certo, é um foco que é a nossa maior faixa etária de idade. E aí a gente também é flexível e aí tem produtos montados, às vezes, e uns novinhos que são a excelência da excelência. Isso aí. O cara, poxa... Você me levou o meu cavalo bom, me leva esse aqui também, né? Que eu tô porque às vezes o que acontece é o seguinte, a gente vê uma potrinha de 6 meses, que eu tenho certeza que aquela potrinha com 2 anos ou 3 anos, talvez eu não vá conseguir tirar ela. Sim. Então, aquilo, com 2 anos, 3 anos, eu venderia ela para o mercado final. Com 6 meses eu tiro ela e vendo para um outro criador, para uma recria, que vai fazer a diferença num criatório enorme, que ele não tem aquele sangue. Que ele vai conseguir uma carga genética que ele não conseguiria. Exatamente. Tem para todo mundo. Então a gente faz um leque aberto de clientes que possam se beneficiar com essa genética que a gente tem acesso. A ideia é essa. Sem dúvida. Então a gente vende esse acesso. Essa facilidade, né? Que legal. Então, tem as faz portas um trabalho abertas. Para abrir portas. Maravilha. Mais alguma coisa que vocês queiram deixar para quem está nos assistindo aí e entendendo quanta coisa envolve? Aí não dá mais para falar nem de universo equestre, né? É a vida inteira que você vai. Você tem que conhecer o bom ferrador, o bom veterinário, o bom hospital veterinário, o bom fornecedor de ração, de feno, não é? Um conhecendo o outro, quanto maior esse leque de oportunidades que você tem, mais você ajuda alguém que está com problema. Ih, não tenho feno, você diz, calma aí que eu tenho um amigo que está plantando, não é? Acho que a mensagem, acho que o público que assiste é o público do cavalo, obviamente, mas a mensagem é que o esporte, é que o cavalo é muito mais do que o esporte. Sim. O cavalo é muito mais do que a competição. Isso tudo que você falou do ferrador, da cocheira, da serragem, da ração, isso é um mundo inteiro que é muito importante para a competição, que acho que a maioria gosta mais, às vezes, da competição,
mas para que a competição dê certo. Né? Certo. Mas que não pode ser focado só na competição. Tudo isso, esse aprendizado é super importante para que tenha realmente sucesso a competição. A sela que você vai escolher, o cavalo que você vai comprar, o tratador, o que ele comeu, o veterinário, tudo isso faz com que o sucesso na competição não vai fazer o sucesso ser 100%, mas vai dar chance de ter o sucesso. Sem isso, não esquece. Eu acho que o importante, a minha mensagem é sempre você curtir esse processo, né, que é o que o Ivo acabou de falar, de uma maneira leve, que isso se inclua na sua vida, que isso transforme a sua vida mesmo, pessoal, num agregador, né, numa evolução diária, que esse esporte ele traz um leque gigantesco de crescimento pessoal, na minha opinião, porque você tem que lidar com todos os níveis de pessoas, você tem que lidar com animais, você tem que lidar com o mais alto sucesso, a mais alta derrota. Mais funda derrota. Mais funda derrota. Então, você vai ter uma oscilação de sentimentos, sensações muito grande, e se você encarar isso... E se manter equilibrado com essas se você encarar isso como uma oportunidade de crescimento pessoal, eu acho que você sai desse desafio muito grande, você sai um ser humano muito preparado. E quem não olhar dessa maneira para esse esporte pode ficar louquinho, pode ficar doido, porque é muito intenso, é muito difícil. Então, muito difícil. Tomem cuidado, se cuidem para vocês não se perderem também nessa oscilação, porque é muito complexa. A gente precisa aprender a perder, precisa aprender a ganhar e se manter igual, porque quem ganha aqui ele não pode mudar nada, porque é mais um dia, né? Então, eu acho que é a mensagem que eu quero passar. A chance desse esporte é que você tem sempre uma próxima oportunidade na semana que vem. E se você bota uma meta e diz, quando eu chegar lá, teoricamente eu terei realizado, é furada. O gostoso é a viagem até lá, o quanto você aprende até lá. E na hora que você alcança esse objetivo, obviamente tem um dia seguinte. E aí, parou, quebrou, acabou? Não, vamos continuar. Eu cheguei num patamar, vamos seguir. Por isso que é meio louco, mas eu acho isso, não tem uma meta, tipo, não tem uma meta, né? Porque assim, e se eu soltar a Olimpíada daqui a 4 anos e acabou a minha vida? Sim, não vou para a próxima. Depois de 2028 acabou? Não, vou para a próxima. E se eu não for para a próxima, quantos grandes prêmios eu posso ter oportunidade? Quantos cavalos eu vou formar? Eu acho importante você ter essa vontade de crescer e querer mais, eu acho super legal, mas isso não me torna diferente. Então, o Ivo também falou isso, se eu volto para casa derrotado ou vitorioso, lá em casa a gente está igual, isso não muda nada. Não... Então, eu saindo daqui vitorioso do Grande Prêmio ou eliminado, eu tenho que voltar para minha casa e continuar o teu trabalho. Exatamente. E continuar o teu trabalho. Então, a minha autoestima, a minha confiança, a minha felicidade, ela vem de dentro, não desse resultado, que às vezes eu vejo o cavaleiro se perdendo nisso, de tipo, achar que a vida dele gira em torno dessa vitória. Se ele não é aquilo, ele já não é mais nada? Não Como assim? Então, eu acho que é uma mensagem bacana para todo mundo pensar aí. Gente, é um prazer enorme conversar aqui com esses dois. Desejo o maior sucesso do mundo, os projetos estão aí, o canal está sempre aberto para vocês. Obrigado, Monzão, pela oportunidade. Não, por isso, muito bom. Isso. Obrigado, pessoal, pela recepção. Equipe grande aqui atrás, nos bastidores. Da Maison Cavalier, Tim Pessoa. Então, foi uma oportunidade, estaremos sempre aqui disponíveis. Com certeza. É isso? É isso. Gente, eu também queria continuar. O papo é muito gostoso e envolve muita coisa. Vocês vão sempre entender que o legal é o caminho, a viagem. A estação não é o importante. Você vai ter 1000 oportunidades e sempre o hipismo te dá uma nova chance. Este é o canal Universo Equestre. Este é o programa Tô na Pista e eu gostaria de agradecer um fato inédito. 2 ao mesmo tempo dando entrevista e há uma consonância muito interessante. Forte abraço a vocês. Quinta-feira que vem tem mais. Beijo, gente. Tô na Pista. Tchau, tchau.